Deus Todo-Poderoso, nesse exato momento, nós iremos ouvir a Tua palavra. Usa o Teu servo como canal de bênção para as nossas vidas. Prepara os nossos corações, Senhor amado, para ser terra fértil, Senhor amado, para a Tua boa palavra. Sim, Deus, alcança a cada um de nós, Senhor amado. Espírito de Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nós te pedimos isso para a glória de Deus, Pai. E a igreja diz... Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Amém. Fico feliz em ver em plena quinta-feira todo esse povo aqui para adorar a Deus. Eu me sinto honrado uma vez mais estar nessa casa de oração, juntamente com o pastor dessa igreja, o pastor Barbosa, toda a sua família. Deus possa continuar abençoando. Eu pedi a Ellen para nós cantarmos um hino. Nós não, né? Ela cantar. Então eu vou pedir para que a igreja de pé ainda como está. Daqui a pouco você vai sentar, vai ouvir a ministração da palavra. Mas eu vou te pedir que hoje você possa prestar a Deus um culto diferente pela palavra que Deus me trouxe, né? Então aproveite esse momento para se entregar de fato aos pés dele, porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida hoje. Ellen. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és exaltado no nosso meio. Aleluia. Existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Canta comigo. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Esse é o nosso Deus, ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o nosso inimigo. Quem é Ele? Jeová. Ele é Deus. Deus de paz, também é Deus de glória. Ele é Jeová. Sim, vai mudar a nossa história. Hoje aqui canta quando Deus quer fazer. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Peca o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz. Esse é Deus, meu irmão. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano e forte até o infinito. Esse é o nosso Deus, ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o nosso inimigo. Quem é Ele? Jeová. Só a igreja, Deus de
Deus de paz, também é Deus de glória. Ele é Jeová, sim, vai mudar a nossa história. Hoje aqui, canta quando Deus quer fazer, quando manda mensagem, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve. Ele pega o homem sem Deus. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Mais uma vez, quando Deus quer fazer, quando manda mensagem, faz a nuvem descer, também faz a água subir. E se Ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre resolve. Pega o homem sem Deus. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Cadê a Ellen? Cadê a Ellen? Jesus, meu guia é. Vamos? Ellen, Jesus, meu guia é. É o que a gente vai cantar agora. Foi o hino que eu tinha falado contigo. Dá o microfone para ela. Se você veio sentir a presença de Deus, você veio no lugar certo. Hoje é noite de transformação, noite de renovo. Vamos lá?
sou. E quando eu senti temor, nele confiarei. Ah, nele confiarei. Eu fraco sou, mas Deus Seu poder, a seu amor, nele confiarei. Ah, nele confiarei. Eu fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu. Só a igreja. Nele confiarei. Oh, aleluia. Ah, nele confiarei. Eu fraco sou, mas Ele dá seu poder, seu amor. ele confiarei. Nele confiarei. Eu fraco sou, mas Deus, Ele me dá seu amor, seu amor. Nele confiarei, nele confiarei. Canta, igreja, canta. Nele confiarei. Fraco sou, mas Ele dá seu poder, seu amor. Confiarei. Ah, só nele confiarei. Fraco nós somos. Eu fraco sou, mas Deus, Ele me dá seu poder, seu amor. Nele Confiarei. Nele confiarei. Eu fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, seu poder, seu amor, seu poder. Ele confiarei. A igreja. Ele confiarei. Fraco sou, Jesus. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo de número 9. Nós vamos ler só o verso de número 22.
Feliz em lhe ver, ele, ó. Veio de lá de Indaiatuba. Não correu muito não, né? Não deixou não, então tá bom. Hebreus capítulo 9, verso 22. Está escrito assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam, e sem derramamento de sangue não há remissão. Podei tomar os vossos assentos. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, vemos que desde o Velho Testamento, desde o Éden, quando Deus, o próprio Deus, você vai ver lá isso em Gênesis capítulo 3, verso 21, que o próprio Deus matou um animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. O princípio do derramamento de sangue esteve presente como sinal de expiação no Antigo Testamento. Era o sangue dos animais que faziam com que o pecado do povo fosse perdoado. E logo nós entendemos, quando a Bíblia e a lei veio ao povo, lá em Levítico, capítulo 17, verso 11, que o sangue fará expiação pela alma. Só que eu quero que você entenda algo aqui que eu preciso explicar para vocês de uma forma muito rápida. Uma vez por ano, o povo levava a Deus um animal em forma de sacrifício pela sua família. Só que todo o ano isso se repetia. Todo ano isso voltava a acontecer. E isso se perdurou durante anos diante do povo. E chegou um período, e para que todos entendam aqui, olha aqui para mim, para você entender, isso aqui é só uma introdução para você entender. O sacerdote tinha a missão de levar o sacrifício do representante de cada família. Então chegava lá o pastor Barbosa, e entregava o animal dele representando a família. O sacerdote pegava aquele animal e entrava para sacrificar aquele animal. Lembrando que o sacerdote entrava pendurado, amarrado com uma corda pela sua cintura, com alguns sinos tocando, e ele ia lá dentro, oferecia o sacrifício, e logo que ele saísse, entendia-se de que Deus tinha recebido esse sacrifício, e que aquela família estava perdoada dos seus pecados. Porém, também existia uma segunda cena, quando o sacerdote entrava, e de repente Deus não aceitava aquele sacrifício. O sacerdote, na mesma hora, ele era morto. E automaticamente, quando percebiam que os sinos não mais tocavam, quem estava de fora puxava pela corda o sacerdote que tinha morrido pelo sacrifício que Deus não recebeu de alguém. E aí vinha um outro sacerdote para continuar o ritual do sacrifício. Agora eu lhe pergunto, quantos sacerdotes morreram pelo sacrifício de famílias que Deus não recebeu? Mas vamos lá.
A Bíblia vai dizer que desde o princípio houve essa questão de purificação através do sangue. E os animais, eles eram sacrificados. Quem não lembra quando Deus ordenou, através de Moisés, olha aqui para mim, para você entender, de que iria passar o anjo da morte, porém que cada família oferecesse um sacrifício, matasse um animal, e a Bíblia diz assim, e comam deles. E eu não vou conseguir entrar nessa parte, porque a Bíblia vai dizer que Deus mandou com que eles comessem as pernas, a cabeça e até as entranhas do animal que ele sacrificasse. Porém, eu não vou entrar nesse detalhe, porque o foco que eu tenho para falar sobre o sangue. Só que a Bíblia diz que eles também pegaram a bacia que encheram com o sangue do animal e passaram nos umbrais da porta, e que quando o anjo passava e viu a marca do sangue, sabia, nessa casa eu não posso entrar. Por quê? Porque aqui tem a marca do sangue. Aleluia. Só que os anos se passaram, e nós conhecemos a história, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para morrer por mim e por você, para que ele pudesse fazer um sacrifício, que hoje eu e você não precisássemos mais sacrificar animais, mas o nosso Jesus padeceu por mim e por você. E eu quero falar rapidamente sobre Jesus, porque para mim é um privilégio falá-lo. Só que eu quero falar sobre as 7 vezes que o sangue de Jesus foi derramado. Quantas vezes? Quantas vezes? Pronto, Lucas capítulo 22, verso 44. Olha só o que a Bíblia diz. E posto em agonia, orava mais, e aí de repente, e o suor tornou-se gotas de sangue. Cada vez que Jesus sangrou teve um significado, eu quero trazer eles para você aqui nessa noite. Nessa hora, Jesus derramou o sangue, para que a vontade dele não fosse feita, mas que a vontade do Pai, todavia, seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo assim, por mim eu poderia até desistir, mas quando ele olhava de lá do céu, ele dizia assim, não posso, eu preciso salvar o pastor Barbosa, eu preciso salvar o Ariel, eu preciso salvar o pastor Diego, eu preciso salvar. Quando ele olhou de lá, ele suou gota de sangue, mas disse, eu não posso desistir. Olhe para quem está próximo de você e diga a ele assim, ó, se Jesus, não, diga com fé, diga, se Jesus não desistiu, quem é você para desistir? Não desista. O diabo quer fazer você parar no caminho, por ele você já teria parado, mas Jesus está te dizendo nessa noite, não pare, não desista, não pare no caminho, porque existe alguém que fez um sacrifício por você. Vamos lá, preciso adiantar aqui, Isaías capítulo 53, verso 3, veja bem, era, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum.
Jesus é levado diante de Pilatos. E eu quero que você imagine a cena. Alguém olha e diz assim: quem tu dizes que és? O Cristo? O Senhor que viria? E a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz que esbofetearam ele. Ô irmão, já levou um tapa no rosto? Já levou um tapa no rosto quando você menos esperava? Qual é a vontade que dá? Vou matar esse miserável, me deu uma tapa. Me bateu onde mamãe passou talco, bateu no meu rosto. O meu rosto ninguém bate. O meu Jesus não foi esbofeteado por uma pessoa. A Bíblia diz que o sinédrio inteiro, quando estava o julgando, cada um passava e batia no seu rosto e cuspia nele e dizia: tu não és o Cristo? Reage. Quem sem querer assim está comendo uma comida tão boa e de repente morde no canto da boca? Aí vem só aquele gosto de sangue. Vem até lágrima nos olhos. Tem uns que são piores, morde a ponta da língua. Está comendo e morde a língua. Fala: rapaz, que dor, que foi? Mordi aqui. Dependendo da mordida, nos cantos da boca cria-se até afta. Agora imagine quanto sangue Jesus não sentiu na sua boca e no seu rosto pelas bufetadas que ele levava. Ele tinha tudo para desistir. Mas sabe por que ele não desistiu? Porque ele sabia que você precisaria dele. Mas vamos lá. Deixa eu adiantar aqui o expediente. 53:5 de Isaías. Mas ele foi ferido. Diga assim: foi ferido por causa das nossas. Pegue o dedo e diga assim: eu. Não, diga assim: eu sou culpado pelo que Jesus passou. Jesus foi flagelado. Um dia desse, pastor, meu menino começou a pregar. Aquele que disse que estava pronto para pregar. E aí um dia eu cheguei em casa e disse assim: filho, o que você entende que foi o sofrimento de Jesus? E ele relatou do jeito dele. E eu disse: vem cá. E peguei o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e coloquei. Eu disse a ele: não feche o olho em momento nenhum e assista. No meio do filme, ele já não aguentava mais de lágrimas. Dobrou o joelho no meio da sala. E ele disse assim: pai, Jesus passou tudo isso. Eu disse: isso só foi uma encenação, porque não chegou nem perto do que de fato o nosso Cristo passou. O seu corpo ficou dilacerado, para que eu e você tivéssemos o privilégio de hoje simplesmente adorar o seu nome. Mas vamos lá, para eu chegar aonde Deus mandou eu falar contigo aqui essa noite. Mateus capítulo 27, verso 29 e 30. A quarta vez que Jesus sangrou, de repente tecendo uma coroa de espinho.
puserem sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, Rei dos judeus. Quando você vai ver nos outros evangelhos, você vai ver que com essa própria cana, antes de entregarem na mão dele, eles empurram a coroa de espinho. Talvez eu e você não aguentaria metade da dor que Jesus passou. 10% do que ele passou. Mas vem algo para você entender. João capítulo 20, verso 25. João 20, 25. Olha só o que vai dizer, nós vamos ler do 25 ao 27. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas eles disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão em seu lado, de maneira nenhuma crerei. 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha-na do meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. As suas mãos foram furadas, as suas mãos foram perfuradas. Salmo 22, 16. Olha só o que a Bíblia diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, e transpassaram-me as mãos e os pés. Talvez num culto de quinta-feira como esse, conhecido como culto do milagre, talvez você esperaria uma mensagem onde Deus abriria a porta, entregaria a chave. Isso aí são falsos evangelhos que andam pregando por aí. Pastor, Deus não abre porta? Abre, no dia e na hora que Ele quiser. O que Ele jamais quer fazer você esquecer é o sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário. Seus pés foram perfurados. Aí vem João capítulo 19, verso 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue e água. E agora eu vou começar a pregar depois dessa pequena introdução. João capítulo 19. João, capítulo 19. Quero que você veja comigo. A partir do verso 28. Acho isso aqui maravilhoso que Jesus vai fazer.
João 19, verso 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: Tenho, verso 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo um isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E entregou o seu espírito. Agora eu quero muito rapidamente falar com vocês 4 coisas que aconteceu depois de Jesus derramar o seu sangue. Que são 4 coisas que a igreja precisa entender. Primeiro, Lucas capítulo 23. E aí você deixa para mim, verso 44 e 45. E já era quase a hora sexta. E houve, diga assim a primeira coisa. Está fraco, irmão? Diga a primeira coisa que aconteceu quando Jesus entregou o seu Espírito. Diga assim: o sol escureceu-se. Era a hora 9. Alguém sabe dizer qual era a hora 9? 3 da tarde. A hora sexta ele estava na cruz ao meio-dia. Na hora 9, em plena 3 da tarde, ele disse: Senhor, a ti entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que o sol se esconde, vira noite, tudo, e a Bíblia diz, e houve trevas em toda, não foi só lá. O sol disse: não apareça em lugar nenhum mais hoje. O Senhor dos Senhores acabou de entregar a sua alma e o seu espírito. Houve trevas. O sol, símbolo de luz, se apagou diante da morte da luz do mundo. Trevas natural revelam o peso espiritual daquele momento. Jesus se deixou envolver-se pelas trevas do pecado para trazer luz e salvação à humanidade. Certa vez eu ouvi uma explicação fenomenal sobre isso. E o rapaz, o pastor que estava ali participando do podcast, ele falou assim: imagine você, que todos os anos as pessoas pegavam os seus pecados e cobriam com sangue de animal. Mas o ano ia passando, e aquele sangue de repente ia se misturando com a água, e o pecado voltava à tona. E novamente, todo ano, tinha que pegar um novo animal e jogar mais sangue para aquele pecado novamente se esconder. Mas com Jesus foi diferente. O sangue de Jesus é tão poderoso que ele não só cobriu, ele entra na água junto com o sangue e tira todo e qualquer pecado, não necessitando mais sacrifício de animal nenhum, porque o sacrifício que ele fez é o suficiente para passar de geração a geração, de geração a geração, de geração a geração. O que eu estou tentando te dizer é que as trevas que acham que iam dominar a sua casa, Jesus está te dizendo: o meu sangue é o suficiente para fazer a limpa de geração em geração.
Aí alguém vai dizer, mas pastor, não existe maldição hereditária. Eu trouxe aqui para orar pelo meu filho, porque o meu marido era cachaceiro, o meu filho se tornou cachaceiro. Irmão, não existe maldição hereditária quando tem um sangue de Jesus na sua casa. O sol se escureceu. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, em dois. O véu separava o homem da presença de Deus. Rasgar o véu de alto a baixo indica que Deus deu livre acesso para todo aquele que crer no seu Filho tivesse acesso ao Pai. Mas vem mais. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O terremoto sinaliza o fim do antigo pacto, o início de um novo tempo. A terra reage ao sacrifício do Criador. Quando Jesus entra, tudo que é velho é abalado, precisa cair. A religiosidade, o pecado, o orgulho, porque a terra treme enquanto o sangue é derramado. E eu vou encerrar em Mateus 27. E eu acho que isso aqui é fenomenal, que poucos pregadores falam. E eu vou terminar já com isso. Mateus 27, verso 52. Preste atenção nisso aqui. Jesus morre. O sol se escurece. As pedras se fendam, se rasgam. Aí vem a parte que poucos pregadores falam. E abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Põe o 53, que aí vem a parte boa. E saindo eles do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram. Ô irmão, isso aqui é fenomenal. Jesus entrega o seu espírito. Está consumado, Pai. O céu se escurece, as fendas se rasgam. Só que lá na cidade o alvoroço é outro. Porque quando tudo se escureceu, a fenda se rasgou, a Bíblia diz que os santos que dormiam em Cristo ressuscitam, saem do sepulcro e entram na cidade santa. Eu imagino, aquele que tinha perdido o seu avô há 80 anos. De repente entra o avô na cidade. E aí, rapaz, o que foi que eu perdi aí? Alguém dizendo, você está onde? Eu estava dormindo ali, de repente acordei. Porque o poder do sangue é tão poderoso, que enquanto ele disse, está consumado, mortos iam ressuscitando. Não, acho que você não entendeu a profundidade disso aqui. Não ressuscitou uma, nem duas, nem três, nem quatro. Imagine, todos os santos que dormiam foram ressuscitados. E entram na cidade e apareceram a muitos. Imagine o poder que há no sangue desse Jesus.
Só que a cruz não é o fim da história. Coloca o próximo. E o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tinham grande e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Imagine o arrependimento deles dizendo assim: a gente acabou de matar o Filho de Deus. Olhe tudo o que aconteceu com a morte dele. O sol se escurece. Ô irmão, cá para nós, é um ponto de vista meu, tá? A maior convicção que eles tiveram de que eram Cristo, não foi o sol se escurecer, não foi as pedras fenderem-se, não foi saber que o véu rasgou de alto a baixo, mas ao saber que todos os santos que dormiam no Senhor estavam andando no centro da cidade porque ressuscitaram. Eu já vi pregador falando sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro, ressuscita a filha de Jairo, e algumas pessoas ficam tão impactadas com isso. Para mim, o maior impacto que existe foi aqui, porque quando Jesus disse estar consumado, a morte acabou o seu domínio. Vou repetir: a morte acabou o seu. Por isso que o diabo tenta te assustar, dizendo que vai matar na tua casa, que vai destruir os teus filhos, e Deus está te dizendo: descansa o teu coração, porque não cai uma árvore da folha, não cai uma folha da árvore, sem Deus permitir. Ninguém desce a tumba, se não for da vontade dele. A tua casa está debaixo da mão de Deus, a tua família está debaixo da mão de Deus. As pessoas ficam alegres porque Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. Só que aqui bastou ele dizer: está consumado. Você consegue, é algo assim surreal, pastor. Você consegue imaginar os sepulcros se abrindo e as pessoas levantarem como se estivessem dormindo e dizer assim: e aí, pai do senhor, como é que tá? Vamos para o centro da cidade. Tenta imaginar aí, na minha mente, eu, pesquisando com alguns arqueólogos, diz que na época de Jesus, pelo menos, e aí eu quero que você entenda, presta atenção aqui. Você lembra que eu disse que as pedras se fenderam quando alguém morria? Como era enterrado, irmãos? Dentro de sepulcros. E fazia-se o quê? Colocava-se uma pedra na frente. Você vai ver isso quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Que Jesus diz assim: tirai a pedra. E alguém olha e diz assim: Senhor, já cheira mal. E ele disse: tirai a pedra. Só que quando Jesus diz está consumado, pastor Samuel, a Bíblia é quem diz que as pedras se fendam, racham ao meio. E eu imagino, pedra, rachou ao meio, caiu um para Umbanda e outro. Foram todas as pedras que se rachou ao meio, irmão? Não! Só a dos santos. Porque enquanto tiver um santo, o poder de Deus se manifesta.
Aí eu ouvi um dia desse alguém dizer assim: Jesus vai vir buscar a sua igreja. E alguém tenta imaginar assim: eu tenho que estar perfeito para se encontrar com Cristo. Ô irmão, não espere essa perfeição, não. Porque a Bíblia diz que Jesus buscará os pecadores. Você nunca, enquanto estiver nesse corpo corruptível, você nunca será santo. Mas chegará o dia que esse corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Aleluia! E nós nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia! E a Bíblia diz que todos que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque não tem um santo que vai ficar dormindo diante da voz dele. O problema da nossa geração, Elião, é que acha que vai encontrar pessoas perfeitas. E por achar que vai encontrar pessoas perfeitas, começa a se espelhar nos homens. E aí é a hora que a coisa desanda. Porque quando nós passamos a nos espelhar nos homens, começamos a ver defeitos, começamos a ver que aquela pessoa tem alguns deslizes, que aquela pessoa tem coisas que não agradam, que poderia agir de uma forma, mas age de outra. E o Senhor vai nos ensinar aqui a ter só uma visão: olhar para o autor e consumador. Autor. O que significa a palavra autor, irmãos? Aquele que cria, escreve. O Senhor está te dizendo: por que você está olhando para outro lado se é eu que escrevo a sua história? O problema das pessoas é que estão olhando para quem lê o autor, assim como eu. Se eu for olhar o pastor Samuel, eu vou cair. Se eu for olhar para o pastor Barbosa, eu vou cair. Se eu for me espelhar em pastores por aí, nossa, porque tem um pastor que ele prega, só falta o céu descer. Ô irmão, balela, conversa fiada. Conhecimento, se você quiser, eu tenho aqui 5.600 mensagens, lhe empresto. Só aqui, na minha casa eu tenho mais uns 4 num papel, que eu não consegui passar para o tablet. Isso é balela. Ah, mas ele prega bonito. Balela, irmão. Deus usa quem quer, no dia que quer e a hora que quer. O nosso olhar tem que estar fixo e firmado no autor. Mas pastor, é porque o senhor não sabe as coisas que eu sei. Aí eu vou dizer ao contrário: é porque tu não sabe as coisas que eu sei. Um monte de profeta por aí mentiroso, aproveitador. Pastor, eu vou falar. Posso entregar tudo? Ou leva metade para a Bahia de novo? Um monte de profeta aproveitador do Evangelho, aproveitador da Bíblia, dizer: ei, irmão, eu senti de Deus, estou aqui orando por você, e para Deus te abençoar, manda um dinheiro para mim. Conversa fiada. Charlatões do Evangelho, porque o mesmo Deus que abriu a porta para você, pode abrir para você, pode abrir para você. Deus não deixa e não deve nada a ninguém. Quando Deus quer abençoar, irmão, Ele vai te abençoar, vai usar quem você menos imagina para te abençoar. Você não precisa pedir nada a ninguém.
Não, pastor, é que eu senti, estou orando por ti aqui no monte, pastor, mas para Deus te abençoar, manda um pix para mim. Deus agora está comprando bênção, não é possível. Isso se chama charlatões do evangelho, mentirosos da fé. Não caia num golpe como esse. O seu autor se chama Jesus de Nazaré. Quando nós sentimos de abençoar alguém, Eliel, Deus toca no nosso coração e a gente abençoa, sem peso na consciência, sem ninguém precisar pedir. Esse é o Deus que nós servimos. Mas tem um monte de aproveitador do evangelho, pregando uma falsa ideologia. Irmão, tem gente que vai viver o tempo todo dentro da igreja e Deus nunca vai dar uma casa para você. Como assim, pastor? Tem gente que vai viver o tempo todo na igreja e Deus nunca vai te dar um carro. É mesmo, pastor? Porque estão pregando um falso evangelho, Júnior. Estão dizendo por aí que se você não tem uma casa boa, você não é abençoado. Se você não tem um carro novo, você não é abençoado. Só que isso é mentira. Pastor Samuel, pega o microfone, senão eu vou pregar até amanhã de manhã. E eu vou encerrar com isso aqui, Filipenses capítulo 4. Verso 11, 12 e 13. Olha o que Paulo vai dizer. Não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou. Sabe o que é que falta para muitos? Instrução. Aí é levado por qualquer balela, por qualquer profecia da carne. Aí o camarada sabe, Eliel, que você tem um celular bom, aí vem aqui, ó. Oh, aleluia. Deus me disse que você tem um celular para me dar, varão. E eu vejo 3 câmeras assim, ó. Carne. Picareta do evangelho. Carnudo. Aí tem um monte de, o profeta falou comigo. Profeta? As pessoas não sabem o que é ser profeta. As pessoas não sabem o que é pagar preço para ser profeta. Paulo vai ensinar dizendo: o que falta para muitos é o que eu tive, instrução. Quando aparecer esses picaretazinhos do evangelho, irmão, fala: irmão, eu vou orar. Pastor, tem um picareta me ligando aqui. Porque isso é picareta do evangelho. Pessoas como essa na minha igreja não sobem no altar nunca. Porque querem fazer da igreja seu fundo de renda. Para uns Deus escolheu para pregar o evangelho e viver do evangelho, irmãos. Não sou contra isso, não. Prego o evangelho desde os meus 12 anos de idade. Você não tem noção um tanto de igreja que eu já fui pregar. Não tem noção o tanto de lugar que eu já fui andando. Fui pregar numa igreja onde Deus falou comigo assim, ó: avisa o pastor para descer do altar. Imagine eu, pregador, 18 anos de idade, dizer ao pastor: obrigado, filho, desça do altar, que Deus mandou você descer, que você está em pecado. O camarada olhou para mim e disse assim: me dê o microfone que você não prega mais. Eu falei: eu não prego, mas se você não se arrepender hoje, da porta você não passa. Peguei minha Bíblia e fui saindo. Quando eu fui saindo, a mulher dele gritou do meio da igreja: é verdade! E eu fiz de conta que não estava nem. Fui saindo. Cheguei do lado de fora da igreja e eu lembrei: não me deram oferta, como é que eu volto para casa? Falei: sabe de um, eu vou andando. Só que andando,
para quem conhece São Paulo, era como se eu saísse daqui da igreja até mais ou menos Pirituba. E eu saí andando ali, 8h30 da noite. Cheguei em casa quase 7 horas da manhã. Andei, varão. Andei que minha panturrilha, a batata ficou doendo uns 3 dias. Mas quando eu cheguei em casa, meu telefone tocou. Na época eu não era pastor, eu era presbítero. Irmão, pai do senhor, quem está falando? A irmã fulano de tal, da igreja que o senhor pregou ontem. Eu falei, irmão, não quero falar não. Aí disse, não pastor, só liguei para contar ao senhor o que aconteceu. O pastor, na maior arrogância, terminou o culto. Mas quando ele passou da porta da igreja, ele deu um AVC, que a metade do corpo dele ficou para fora, e a outra metade ficou para dentro. E os irmãos estão pedindo para o senhor vir pregar aqui de novo. Na hora Deus falou comigo, nunca mais você pisa os pés lá. Falei, irmã, não leva mal não. Mas Deus falou para eu não ir aí mais não. Ela disse, é mesmo, pastor? Eu falei, é sim. Deus abençoe. Desliguei. Porque as pessoas estão achando que o evangelho é brincadeira. Não é. Deus está pronto a te perdoar em todo momento, porque Ele sabe que nós somos pecadores em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas jamais brinque com as coisas de Deus. Não diga assim diz o Senhor, se não foi o Senhor que disse nada. Ficou difícil de dar glória? Não tem problema não. O importante é que você volte daqui sabendo qual foi a palavra que foi pregada. Tá? Eu já passei da época de pregador se preocupar, ninguém pulou, ninguém falou em língua estranha, não vi ninguém no reteté de lado. Passei dessa época faz tempo, sou pastor. A minha maior preocupação é que se Jesus voltar agora, a trombeta tocar, você vai subir junto comigo. Se coloque de pé. Pastor Samuel, vamos. Para a gente encerrar e eu devolver o microfone a quem é de direito. Louvado seja Deus. Vamos louvar a igreja. Foi eu que pedi ele para cantar esse hino, só para você. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressa minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Por tudo que fez por mim, com seu sangue lavou-me
aplauso eu receber no Calvário, de gloriar com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero ouvir a igreja. Tua vontade, e o aplauso eu receber no Calvário, de glória com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Para sempre. Obrigado, pastor. Obrigado. Vou encerrar a minha participação com uma oração. A coisa mais difícil hoje é alguém que está na frente da obra de Deus. Difícil. Mais difícil ainda porque a gente sabe que jamais agradaremos a todos, né? Mas eu aprendi com um velho pastor, e graças a Deus eu só tive bons pastores velhos. Meu pastor tem hoje, o que está conosco, tem 70, meu pastor aqui de São Paulo 83, e os outros dois, um tem 92 anos e o outro 97. Então eu tive o privilégio de ter ao meu lado só pastores novos para me ensinar, né? E a melhor coisa, Roberto, é quando a gente aprende. Porque muitas vezes a gente quebra a cara. A gente tem tendência a dar um passo errado. Mas quando nós temos a convivência com esses pastores que têm mais experiência que a gente, ele vai dizer: já vi isso. E se você der um passo para a direita, você vai cair. Mas se você der para a esquerda, você também cai. E o que eu faço? Fica firme.
nosso problema é que a gente acha que trocar de igreja vai resolver. Se você trocar de igreja, o problema vai continuar, porque o problema é você. Vou repetir. Se você trocar de igreja, o problema vai continuar, porque o problema é você. Enquanto Deus não mudar o seu caráter, mudar o seu jeito, mudar a sua personalidade, e fazer você ver que você não deve olhar para o homem, mas para a cruz. Eu lembro mais ou menos a história, mas não toda, pastor, quando o senhor me contou o nome do ministério. Mas o senhor teve uma grande reluta por questão da cruz. Como as pessoas vão pensar ter uma cruz na igreja, meu Deus? É a igreja católica, será que o irmão vai chegar lá e dizer, o nome do Pai, do Filho? Isso é só uma simbologia, mas se toda vez você olhar aqui e se enxergar naquela pessoa que está aos pés da cruz e dizer, é ali que eu tenho que estar, é ali que eu tenho que olhar. Se você olhar para o lado, você vai ver o outro irmão, aí você perde o foco. Se você olhar para o outro lado, você vai ver o outro irmão, cheio de defeito, aí você perde o foco também. Se você olhar para trás, então, mas se seu olhar estiver na cruz, você vai ver que lá Jesus disse, o preço está pago. Nenhuma condenação há. Os que estão em Cristo, é mais ou menos alguém chegar e dizer assim, me vende fiado. E alguém dizer assim, qual é o seu nome? Diego. Vendo não. Mas eu vim no nome de Jesus. De quem? Ah, de Jesus. Jesus diz, está pago. Dá para ele. Está pago. Pode dar. Está pago. Está liberto. Pode dar. Está pago. Está salvo. Pode dar. Está pago. O inimigo não mata. Pode dar para ele a bênção. Porque ele pagou, literalmente pagar a dívida que eu e você tínhamos. O problema é que as pessoas chegam na igreja e ficam vaidosas. Chega na igreja e não era ninguém, cheio de humildade. Oh, pastor, ora por mim. Aí o pastor vê a pessoa começando a desenvolver, aí abençoa, consagra, orienta. Aí chega um certo patamar que diz assim, pastor, vamos conversar agora de pastor para pastor. Acha que já está no mesmo? Eu aprendi, irmãos, eu só passo aquilo que eu aprendi. Um dia desse, o meu pastor daqui de São Paulo me ligou, 83 anos. Ele disse assim, meu pastor, falei, está repreendido, Satanás. Ele, que é isso, varão? Falei, eu sou o seu pastor, o senhor que é o meu pastor. Aí ele, mas você não é pastor? Falei, mas o seu não. Aí ele deu risada, por quê? Porque um obreiro de verdade jamais vai se achar maior do que o seu líder. Vou repetir, um obreiro de verdade jamais vai se sentir maior do que o seu líder. Ele é submisso e respeitador, e a melhor coisa que tem, irmãos, é quando alguém é abençoado pelo seu líder, ainda que seja para um outro ministério. O seu líder diz assim, eu te abençoo, filho. Eu quero orar, fazer uma oração e eu termino. O pastor pode subir aqui para o senhor orar também. Eu quero orar por você, que você já foi mais crente do que você é hoje, e você precisa voltar a ser mais crente. Aleluia. Pastor, é meio difícil, o que as pessoas vão achar de mim? Estou nem ligando. O que me importa é como você vai sair daqui essa noite. Vem rápido que eu vou orar por você. Rápido.